como curar efetivamente uma bursite no ombro? Eu faço físio e a dor sempre volta. Excelente pergunta, excelente pergunta. Primeiro, a bursite, geralmente ela não é uma alteração, uma doença isolada. Geralmente ela está associada a alguma alteração também do manguito rotador. Porque o que acontece? A bursa é como se fosse um amortecedor que fica em cima do tendão ali. Então ela impede o tendão de sofrer grandes impactos, tanto com estrutura óssea, quanto pelo estresse do movimento, né? Estiramento, contração, enfim. Ela é uma proteção. Então geralmente quando o tendão está inflamado, ele inflama a bursa, certo? Então a primeira coisa é isso, é identificar se o problema está só na bursa ou se está no tendão. Então, primeira coisa importante é identificar se o problema está no tendão ou está só na bursa ou se está nos dois. Segundo, aí vem o que eu falei anteriormente. Os pacientes com bursite e tendinite do ombro, eles têm tendência a ter vários episódios de dores. Às vezes faz a fisioterapia, faz o tratamento, aí ele melhora, fica bom. Aí depois de 2, 3 meses usando aquele tendão, ele vai e volta a ter sintoma. Então, o que acontece? Às vezes, o ambiente ali do tecido, do tendão, da bursa, é um ambiente que já está, digamos assim, desgastado, já está favorecendo lesões. E ele precisa ser melhorado. Aí que entra a infiltração do ácido hialurônico. Tenho vários pacientes que, tratando 3, 4 meses, bursite. Às vezes, o paciente eu pego de outros colegas, já está tratando há 1 ano e começa a mudar de médico, né? Quem não vê resultado, fica bom e volta, fica bom e volta. Quando a gente faz a infiltração do ácido hialurônico, a gente melhora aquele ambiente ali da articulação, melhora a inflamação da bursa pela ação anti-inflamatória da medicação, melhora o ambiente do tecido do tendão. A fisioterapia fica mais efetiva, porque o que acontece? Você melhora toda a estrutura do tecido ali do tendão e ele consegue fazer um fortalecimento mais adequado e fazendo atividade física, ele diminui a chance de voltar a ter esse problema. Então tem cura sim, tem cura. Pronto. Acho que esse paciente vai ficar empolgado agora, vai gostar. Não entendi muito bem essa pergunta, mas ele escreveu assim, ó, ombro doendo, melhor alongar ou soltar? Bom, vamos lá. Primeira coisa, o ombro doendo pode ser várias causas, né? Como a gente já falou aqui. Mas é um manguito rotador, mas, por exemplo, no atleta de crossfit, né? O atleta que faz levantamento de peso em geral, musculação, crossfit, powerlift e trabalhador braçal, é importante lembrar, é muito comum também eles terem dores numa articulação chamada cromoclavicular. Então é importante, são os tratamentos bem diferentes. Então, assim, se você identificar que esse paciente, além da dor local no ombro, ele está com dor na musculatura do trapézio, na musculatura do lado ali da escápula, aí eu acredito que o que ele quer dizer soltar aí é fazer aquela liberação miofacial, né? Aí é importante você soltar, digamos assim, o ombro, soltar a musculatura. Se ele começar a ter muita perda de movimento, restrição de movimento, rigidez, aí o alongamento é um pouquinho melhor. Mas no geral, as duas coisas se somam, as duas coisas trazem benefício para a articulação. Você tem que lembrar que a articulação do ombro, ela é a articulação que tem o maior movimento do corpo. Só que para isso, ela fica mais suscetível a lesões, porque ela é uma articulação mais instável, Ela é uma articulação mais instável, uma articulação que pode sair do lugar mais facilmente. Então também soltar muito, deixar essa articulação muito solta, às vezes pode trazer problema. Ah, legal. Muito bem colocado. Bom, para quem mandou essa pergunta, se de repente não foi isso, depois que escutar, vocês mandam pra gente que a gente tenta corrigir. Pessoal do cross, o cotovelo ele dói muito quando eu faço movimentos acima da cabeça. E daí eu acredito que com carga, né? No cross é só com carga. Eu não entendi, eu não sei se ele quis dizer o que pode ser, alguma coisa desse tipo, ou algum comentário, então, para essa pergunta. Vamos lá. O CrossFit, ele usa no treinamento dele muitos movimentos que eles trouxeram do levantamento olímpico, né? Então eles usam aqueles movimentos de levantar a barra acima da cabeça, é muito comum. Então o que é que acontece? Causa dor no cotovelo? Causa. Mas por quê? Por causa do estresse gerado. Então, quando você está com uma carga, né, uma barra, por exemplo, e ainda você vai colocar pesos nessa barra, e você levanta, e o que é que eu observo? Às vezes, quando a pessoa não tem um treinamento adequado, ela tem uma tendência a levantar de forma mais rápida e ela gera esse estresse no cotovelo. Ele bate, né, digamos assim. Chega no final do momento, bate. Quando ele bate isso aqui, ele leva o estresse nessa
região aqui interna do cotovelo, a região que tem muito ligamento. Então, isso daí pode levar tanto de lesões da cartilagem quanto lesões ligamentares. Então, é comum, sim. Se você não tiver uma técnica, um treinamento adequado, quando você faz levantamento de peso acima da cabeça, você pode levar danos na articulação do cotovelo, sim, por esse movimento de estresse, né? Aqui, ó. Então, quem tiver, né, dá uma olhadinha de novo na técnica, né? Conversar aí com o seu coach aí de cross, fazer uma reavaliada. O que acontece também em relação ao crossfit? Não a modalidade de crossfit, mas um levantamento de peso em geral, né? Quando você aumenta muito a carga, você tem tendência a diminuir um pouco o controle do movimento, né? Então, um atleta de alto rendimento, ele quer se superar, né? Então, às vezes, essa sobrecarga diminui o controle do movimento. Então, às vezes, não é possível, né? Você vai botar muito peso, você não vai conseguir estabilizar, sem estender, sem fazer esse estresse, né? Então, às vezes, isso daí é inerente do próprio esporte, tem que ter cuidado. Como fortalecer o ombro para os movimentos ginásticos? Ixi, ginásticos eu acho que é aqueles movimentos, eu não sou muito do cross, mas acho que das argolas, alguma coisa assim, né? Provavelmente sim, movimentos nas argolas, nas barras, né? Tem muita suspensão de barra, eles chamam o exercício de muscle up, né? Na argola o ring muscle up. Então, como eu falei, a articulação do ombro, ela é a articulação que tem maior movimento, só que isso gera um custo, tem um preço, né? Ela é uma articulação que ela é mais frouxa, para ela permitir esse grau de movimento. Então, você precisa trazer estabilidade para essa articulação. Além dos ligamentos, né? Que já são estruturas que já são próprias para fazer essa estabilização. A gente tem os estabilizadores, que a gente chama de estabilizadores dinâmicos, que é a parte muscular. E o principal estabilizador do ombro é o manguito rotador. Inclusive, talvez por isso que ele seja uma das principais causas de lesão do ombro, né? Porque eles estão toda hora trabalhando. Eles são os estabilizadores na anatomia do ombro. Eles são aqueles músculos que fazem com que a cabeça do húmero fique dentro da articulação ali, permitindo o melhor movimento harmônico. Então, eles estão trabalhando todo o tempo, né? Sempre que você está movimentando o ombro, o manguito rotador está ativo. Talvez isso leve a um desgaste dele, né? É o mais comum ser desgastado. Então, para exercícios de ginástica, né? Ginástica olímpica, essas argolas, suspensão de barra, o fundamental é você trabalhar manguito rotador, fazer fortalecimento de manguito rotador. Aí você vai precisar não auxiliar de educação física, né? Porque você tem que conhecer os movimentos que esse tendão faz. Então, muito elástico, rotação para dentro, rotação interna, para fora, rotação externa. Além disso, fortalecer deltoide é fundamental. O músculo deltoide, a gente fala que é o motor do ombro, é o que faz a maior força de movimento, em vários graus de movimento do ombro, então tem que fortalecer deltoide. Musculatura periescapular, toda aquela musculatura ali por volta da escápula, trapézio, né, grande dorsal, a musculatura entre a escápula e a vértebra, tudo tem que estar fortalecido. Então, assim, é um conjunto de musculatura que trabalha nesses movimentos, mas aí se eu fosse dar uma orientação, aí o principal é o manguito rotador, trabalhar o manguito rotador. Então, talvez, né, é porque eu sei que o pessoal do cross, ele trabalha muito a força, né, eles têm alguns, né, faz algum fortalecimento normalmente para deltoide e tal, mas tenho dúvidas, né, nesse quesito de fortalecer esses músculos do manguito rotador. Então, talvez fosse interessante assim, a pessoa chegar mais cedo, às vezes no treino, né, pegar lá aquele elastiquinho que você falou, né, e fazer os movimentos, né, para dentro, para fora, de repente, e associar isso no treino dele, né? Exato, na verdade, assim, primeiro ele precisa conhecer quais os movimentos que ele tem que fazer, então ele vai precisar de um auxílio, né, de um profissional. E segundo, esses exercícios de fortalecimento, ele já vai funcionar como um aquecimento para aquela articulação, que chama, você sabe, do treinamento esportivo, um aquecimento específico, né? Então, assim, existe o aquecimento geral, que é aquele que você vai na esteira, vai fazer movimentação, melhorar, aumentar a circulação, a frequência cardíaca, e existe o aquecimento, e existe o aquecimento específico. Então, você já vai começar a dar informação para aquela articulação que ela vai entrar em trabalho. Então, além de você estar fortalecendo o manguito, você já está aquecendo a articulação. Então, essa dica aí é excelente. Chega um pouquinho mais cedo, 10 minutinhos, faz o fortalecimento ali, e você pode fazer separado do exercício também. Para encerrar aí, temos a última pergunta, também um pouco mais específica aí para o cross mesmo. Ele mandou assim, ó, sempre que faço RMU, Ring Muscle Up. Muscle Up, né? Que é aquele que acho que sobe na argola, né? E
esse Legless Rope Climb, que ele fala que eu acho que é o da corda, né? Da corda que eles sobem. Meu cotovelo fica inflamado. Não foi uma pergunta, acho que só comentou o que você poderia dizer aí, por quê? Algum comentário sobre essa perguntinha aí, essa dúvida? Essa é uma pergunta bem genérica, né? Não Na foi bem verdade, uma assim, pergunta, foi uma afirmação. na verdade, a primeira coisa que eu vou responder para ele é procurar um especialista de ombro e cotovelo. Segundo, precisa saber se essa dor é só nesse exercício, se tem outros exercícios que doem, e saber como é que ele está fazendo o movimento nesses exercícios, né? Como eu falei, mesmo subindo na argola, o levantamento para a cabeça, quando você sobe na argola, você faz aquele estresse aqui, aí você bate o cotovelo. Isso fazendo de formas repetitivas pode ir trazendo algum dano. Às vezes nem é uma inflamação, às vezes é uma lesão de cartilagem, às vezes é uma lesão do ligamento. Então precisa procurar um especialista para investigar, saber qual é a causa dessa dor. E também, às vezes, corrigir o movimento do exercício. Às vezes pode ser até uma epicondilite que esse paciente tem, porque o que acontece? Na argola e na corda, ele precisa de muita força de preensão, de punho. Então ele precisa estabilizar ali no punho. E na epicondilite, como são os estabilizadores do punho, que faz a extensão do punho, às vezes esses tendões estão inflamados, aí é uma inflamação, e ele não consegue realizar. Então ele faz, e quando ele para, fadigou ali a musculatura, em fadiga, e começa a causar dor nele. Às vezes é até uma epicondilite. Porque o cotovelo, normalmente, me corrija se eu estou errada, mas não é uma articulação para que você aguente um estresse muito grande, né? Perfeito, perfeito. O cotovelo, ele não foi feito não é uma articulação de carga, traduzindo isso. Quadril e joelho, ele aguenta o nosso corpo 24 horas. O cotovelo não. O cotovelo é uma articulação de membro superior, é uma articulação mais de movimento. Então ela não foi feita para suportar grandes cargas. Então você está subindo a corda ali, você está mantendo todo o seu peso do corpo no punho, cotovelo, né? Ombro, talvez, um pouquinho. E a argola, a mesma coisa. Você está subindo na argola ali, seu estresse, sua sobrecarga está todos no membro superior. E essas articulações não foram feitas para suportar essa sobrecarga. Então, uma dica aí, né, é realmente ver a técnica, né, rever, né, está fazendo a técnica certa para evitar diminuir esse estresse e ver também, dar uma olhada para saber qual é o tipo de lesão que tá, né, se é uma lesão de tendão ou não, porque daí, nesse caso, a gente teria alguns tratamentos, né, entraria esse ácido hialurônico que você falou e tem outras lesões que daí não entrariam e também para não deixar piorar, eu acho, né? Sim, exatamente, aquilo que a gente conversou. O atleta, por si só, ele já tem um limiar de dor mais alto, né? Então ele vai aguentando aquela dor, vai aguentando, e aí você pode estar causando maior dano na articulação, né? Às vezes é uma articulação que não está preparada para aquele estresse, e ele vai aguentando, e quando ele vai procurar ajuda, às vezes já nem dá para fazer tantas coisas, né? Então é importante sim procurar logo que possível. Você vê que está incomodando ali aquela dor, tá te trazendo desconforto, procurar um auxílio no especialista, sim.